Graça e paz, amados. Estamos mais uma vez reunidos na presença do nosso Senhor para juntos refletirmos no ensino santo da sua palavra. E hoje daremos continuidade à nossa série de exposições no capítulo 15 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde ele trata da importância da ressurreição. Assim, eu convido você a ler comigo os versos de 12 a 20 nesse momento. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Queridos, conta-se que numa noite escura, um garoto ainda pequeno subiu num muro tão alto que ele não conseguia ver quem estava lá embaixo. Até que num determinado momento, ele ouve a voz do seu pai dizendo: meu filho, eu estou aqui, estou te vendo, pode pular que eu seguro você em meus braços. Aquele garoto não pensou duas vezes e logo se lançou sobre os braços do seu amado pai. Penso, queridos, que essa pequena e breve história ilustra muito bem o que é crer na doutrina da ressurreição. Pois nós não podemos vê-la ou apalpá-la, e muito menos conhecemos alguém que tenha ressuscitado dentre os mortos. Não obstante, cremos e confiamos absolutamente naquilo que a Escritura Sagrada nos ensina a esse respeito. Que Cristo Jesus, depois de ter morrido, ressuscitou ao terceiro dia, e um dia voltará para nos buscar. E nesse glorioso dia em que Cristo voltar, nós também seremos ressuscitados e nos encontraremos com Ele e permaneceremos com Ele por toda a eternidade. Eis a razão porque podemos nos lançar confiantemente nos braços do nosso eterno e glorioso Pai. Aquele que está com seus braços estendidos para nos amparar, para nos segurar, para que não caiamos. Diante disso, como alguém já disse, se morrermos, não caímos no nada. Caímos nas mãos de Deus. E é preciso lembrar, queridos irmãos, que dessas poderosas mãos, ou seja, das mãos de Deus, ninguém poderá jamais tirar-nos. Foi isso que ensinou o Senhor Jesus Cristo quando falou em João capítulo 10, versos 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Percebam, queridos, que o que Jesus está afirmando aqui aos discípulos é que nas mãos de Deus nós estamos seguros, protegidos, guardados, livres de todo o mal, inclusive da morte eterna. Mas parece que isso não era tão claro assim para os coríntios. Eles não tinham isso de forma tão óbvia quanto é para nós. Veja o que diz o apóstolo Paulo no verso de número 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Percebam que os coríntios não negavam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O problema era com a ressurreição dos demais.
era com a ressurreição daqueles que ainda estavam vivos, e ainda mais com daqueles que já haviam morrido. Isso porque, como dissemos em uma mensagem anterior, os coríntios estavam sendo influenciados pela filosofia grega de que a matéria ou o corpo é inerentemente mau, enquanto a alma é boa. De forma que o corpo serve como uma prisão para a alma. E quando a alma então se livra deste claustro, dessa prisão, ela está completamente feliz, está completamente livre para seguir a sua existência. De forma que os coríntios não aceitavam que o corpo pudesse ser ressuscitado. Paulo, então, através de vários contrapontos, procura mostrar quão equivocados esses irmãos estão ao pensarem dessa forma. E Paulo, então, inicia suas proposições através de uma afirmação lógica e racional que é apresentada no verso 13. Veja comigo, por favor. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O que devemos considerar aqui é o fato de que, se Cristo não ressuscitou, diversos aspectos da vida cristã e do próprio Evangelho ficam comprometidos e perdem completamente seu valor e seu sentido. A começar pela pregação do Evangelho. Veja o que Paulo diz a esse respeito nos versos 14 a 16. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. A grande questão aqui, queridos, é que se não há ressurreição, o Evangelho não passa de uma farsa, de um engodo arquitetado para iludir os crentes. E dessa forma, tanto a pregação de Paulo quanto a fé dos coríntios era vã, sem sentido, completamente inútil. Pois se Cristo não ressuscitou, a morte tem a palavra final e é ela quem determina o fim dos homens. Em suma, queridos irmãos, se Cristo não ressuscitou, a morte venceu o próprio Deus. E o filósofo alemão Friedrich Nietzsche está com a razão quando disse que Deus está morto. Se não há ressurreição e se Cristo não ressuscitou, não existe evangelho para ser anunciado. E não há esperança alguma de entrarmos no reino de Deus. Um reino que, aliás, foi anunciado por Jesus e os seus apóstolos mediante a pregação do Evangelho. O mesmo Evangelho que foi pregado aos coríntios. Outrossim, como afirma o comentarista bíblico William Barclay, tirem a ressurreição e destruirão tanto o fundamento como o edifício da fé cristã. Notem ainda que a lógica de Paulo é que se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E pregar o Evangelho e nele crer é pura perda de tempo. E aqueles que o pregam não passam de corruptores da verdade. Há um certo pragmatismo aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Ou seja, ele está sendo extremamente objetivo. Pois ele diz que se Cristo não ressuscitou, tanto ele como os demais apóstolos e os mais de 500 irmãos que afirmavam ter visto o Senhor ressurreto, não passavam de enganadores do povo. Sobretudo, o próprio apóstolo Paulo era um mentiroso, pois atribuíra a Deus algo que ele não fez, ou seja, ressuscitar a Cristo dentre os mortos. E isso, queridos irmãos, tem consequências não apenas morais e éticas, mas também judiciais e penais. Veja, por favor, o que diz o verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados.
Afirmar que os mortos não ressuscitam é o mesmo que dizer que Cristo não ressuscitou, e isso implica em que aqueles que nele creram jamais foram justificados. E se não foram justificados, ainda são réus no tribunal divino, aguardando a sentença de Deus sobre suas vidas, para que paguem pelos pecados que haviam cometido. Ou seja, se não foram justificados, se Cristo não ressuscitou, eles não foram justificados e, consequentemente, aguardam apenas a sentença de Deus sobre suas vidas. De forma que eles estão eternamente perdidos. E isso se estende, inclusive, a nós. Porque nós também estamos completamente perdidos. Pois se Cristo não ressuscitou, Ele também não pode nos justificar. Isso porque a justificação diz respeito à imputação da perfeita justiça de Cristo Jesus às nossas vidas, livrando-nos da condenação do pecado. Ao passo que há uma atribuição da nossa culpa, do nosso pecado, da nossa miséria a Cristo. Ou seja, tudo que nós fizemos é lançado na conta de Jesus, de forma que Ele paga sozinho na cruz por todos nós, sofrendo vicária e substitutivamente em nosso lugar. De sorte, queridos, que sua morte vicária na cruz foi um pagamento por nossos pecados. Mas sua ressurreição foi a sua declaração de que Deus aceitou seu santo sacrifício em nosso favor. Destaque, como esclarece João Calvino, Cristo não morreu nem ressuscitou por sua própria causa, mas por nossa causa. Portanto, sua ressurreição é a substância da nossa. E o que foi efetuado nele deve concretizar-se em nós também. Outro sim, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa redenção. É a garantia ou penhor da nossa salvação. De modo que se os coríntios negassem a ressurreição, estariam negando a eficiência da obra de Cristo Jesus. Estariam negando a eficiência do sacrifício remidor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E, consequentemente, ainda estariam perdidos em seus delitos e pecados. Estariam não apenas perdidos, mas mortos em seus delitos e pecados. Pois os efeitos da morte de Cristo seriam completamente nulos, não restando nenhuma esperança de salvação, inclusive para aqueles que já haviam falecido, para aqueles que já haviam partido deste mundo. Ou seja, aqueles que morreram crendo numa fábula, numa fantasia, numa verdadeira utopia e estão completamente perdidos por toda a eternidade. Isso é o que nos mostra o verso de número 18. E ainda os que dormiram em Cristo pereceram. A verdade, queridos, é que negar a ressurreição é caminhar para um desfecho trágico, pois se não há ressurreição, não há mais o que esperar. Ao negar a ressurreição, os coríntios estavam limitando a obra de Cristo apenas a esta vida, às questões temporais e efêmeras. Isso faz com que Paulo chegue à inevitável conclusão de que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso está no verso de número 19. E o vocábulo grego, aqui traduzido como infelizes, significa literalmente miseráveis, ou ainda digno de lástima ou de piedade. A mesma expressão grega, queridos, é usada por João para a igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso está lá no livro de Apocalipse, ou no livro do apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 3, versos 16 e 17.
Diante disso, queridos, como alguém já disse, o que faz com que o crente seja tão digno de piedade, ou seja tão miserável, se Cristo não foi ressuscitado dentre os mortos, é o fato de que ele emprega toda a sua dedicação e convicção de que terá um bendito futuro com Cristo, mas de fato não terá absolutamente nada. O que os coríntios precisavam entender então é que deveriam estar com seus olhos voltados não apenas para as dádivas divinas concedidas no presente, mas firmes naquilo que os espera no futuro. Isto porque, diz o apóstolo Paulo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E isso nós encontramos no verso de número 20. Paulo parece ter em mente aqui, queridos irmãos, a lei da oferta das primícias. A lei que foi entregue por Deus a Moisés e onde havia uma determinação quanto à oferta das primícias. Ou seja, quando os israelitas, os judeus, fizessem a sua colheita, a primeira parte deveria ser entregue em oferta ao Senhor, como um sinal de gratidão e um sinal de confiança de que novas colheitas viriam. O livro de Levíticos, capítulo 23, verso 10, nos diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. De forma simples, as primícias significavam que eles teriam novas colheitas a fazer. E aqui Paulo está usando a oferta das primícias como uma analogia para o que haverá de acontecer naquele grandioso dia quando Cristo voltar. Para ele, assim como Cristo ressuscitou, todos os que nele creem serão igualmente ressuscitados e apresentados como oferta diante de Deus. Serão apresentados ao Senhor das nossas vidas, aquele que nos criou para a sua própria glória. Mas como Cristo pode ser as primícias se outros já voltaram à vida antes dele? Eis uma pergunta bastante interessante. Como Cristo pode ser as primícias, ou seja, ele pode ser o primeiro se outros voltaram à vida antes dele? O fato, queridos, é que todos aqueles que voltaram à vida antes de Jesus voltaram também a experimentar a morte. Foi o caso da filha de Jairo, foi o caso do filho da viúva de Naim, foi o caso da filha da sunamita, daqueles que ressuscitaram ou que voltaram à vida, que se levantaram dos seus túmulos quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. É o caso daquele homem que, quando foi jogado no sepulcro de Eliseu e que logo tocou nos seus ossos, voltou à vida. Todos estes e todos os demais que voltaram à vida, estes voltaram a experimentar a morte. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar de fato, o único a vencer a morte de forma absoluta e definitiva. Portanto, queridos, ele é as primícias daqueles que, uma vez ressuscitados, jamais experimentarão a morte novamente. E como diz William Barclay, assim como as primícias eram um sinal da próxima colheita, a ressurreição de Jesus era um sinal da ressurreição de todos os crentes. Mas talvez você esteja se perguntando, e os que estiverem vivos quando Cristo voltar? O que acontecerá com eles? Os mortos, tudo bem, eles vão ressuscitar. Eles vão ser levantados dos seus túmulos. Eles terão seus corpos reestruturados. E então haverá uma reunião do seu corpo e da sua alma. Mas e os que estiverem vivos? Como que fica a situação deles? Como que fica a situação destes que não experimentaram ainda a morte? O apóstolo Paulo responde a essa questão em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, com respeito àqueles que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Queridos, que promessa gloriosa! Que promessa maravilhosa essa que Deus nos deu por meio do apóstolo Paulo. O fato de que aqueles que não morrerem até a morte de Cristo não serão deixados para trás, mas terão seus corpos transformados, glorificados, e todos juntos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares, entre as nuvens, e estaremos para sempre, por toda a eternidade, com o nosso Senhor. E estaremos em eterna e completa felicidade. Caminhando para o fim, queridos, que lições podemos tirar para nós de tudo isso que aqui foi exposto? E como tudo isso afeta a nossa vida de forma prática? Eu quero apontar aqui pelo menos 3 formas, ou 3 coisas que podem nos ajudar a compreender como tudo isso está ligado a nós de forma prática. Em primeiro lugar, toda esta situação vivenciada pelo apóstolo Paulo com os coríntios nos mostra que não podemos aceitar um evangelho fracionado. Ele precisa ser aceito por completo, pois de outra sorte não é o evangelho de Cristo que estamos recebendo. Não podemos aceitar no Evangelho apenas aquilo que nos agrada e descartar aquilo com que nós não concordamos. Ou aceitamos o Evangelho de forma completa, como palavra de Deus, como verdade de Deus, como um ensino de Deus para as nossas vidas, ou não estamos aceitando o verdadeiro Evangelho. Receber um Evangelho fracionado não é receber o Evangelho, mas alguma coisa inventada por nós para a nossa satisfação. Em segundo lugar, crer que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos é ter viva a certeza de que fomos absolvidos no tribunal divino, onde Jesus assumiu a nossa culpa e pagou a conta por nossos pecados. Pagou por cada um dos nossos pecados. É saber que mediante uma morte vicária e substitutiva, o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a garantia do perdão divino. É saber que mediante a sua morte vicária e substitutiva, Jesus Cristo garantiu para nós completa e absoluta absolvição no tribunal de Deus. Razão pela qual Ele é o nosso advogado diante do Pai. É aquele que intercede por nós. Por isso João fala que se nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em terceiro lugar, queridos, crer integralmente no Evangelho é nutrir a firme esperança de uma vida futura, infinitamente superior a esta que temos aqui. É alimentar a certeza de que o próprio Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima e que a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, conforme nos ensina Apocalipse 21, verso 4. É ter a certeza de que podemos nos lançar nos braços do nosso eterno, glorioso e bendito Senhor, sabendo que Ele nos amparará e que jamais permitirá que a morte tenha a palavra final, pois Ele
venceu a morte. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e toda adoração, hoje e por todo o sempre. Amém.